Vai aparecer aqui no adicionar um convidado para estar ao vivo. Vai aparecer aqui no meu computador que eu tô ao vivo para eu poder entrar também? Não, aí você tem que entrar pelo seu perfil. Deixa o perfil aberto já e entra. Já tá aberto. Então quando você entrar, você aperta. Não consigo. Oiê, boa noite, boa noite. Calma. Tem gente entrando já? Já. Boa noite, Gláucia, Larissa, André, Marcelo. Boa noite, Bia. Aí, o pessoal já tá chegando. Oiê! Como que vocês estão? Tá bem atrasado pra mim. Vamos ver quem tá chegando mais aqui. Oi, Fran. Nossa, quanta gente que deu saudade aqui agora, Jane. Faz tempo, hein? Oi, Simone, linda. A Glaucia aqui, ó. O pessoal eu não sei, mas eu tô com medo do novo. Eu também, viu? Todo mundo tem medo do novo. E é sobre isso que a gente vai falar nessa live aqui, sobre o medo e principalmente o medo do novo. Eu tô dando um tempinho aqui esperando para ver se o pessoal entra, para não começar o assunto sem o pessoal aí já a postos para ouvir, mas eu não vou demorar muito não. Oi, Fran, saudade também. A minha mãe já tá por aqui também, ela nunca falta. E aí, pessoal, vamos começar com vocês me dizendo do que vocês têm medo? A Gláucia falou assim, medo do novo. Tá bom, beleza. Que novo que tá te causando medo agora, por exemplo? O que que você gostaria de fazer e que você tem medo de fazer porque é uma novidade? O que que você gostaria de ter, de começar e que você não consegue porque é novo e você tá com medo? O que que causa medo hoje? Vamos começar entendendo qual é o medo de vocês? Vamos lá, pessoal, vamos interagir aqui. Quem tem coragem? Quem tem coragem para me falar do que tem medo? Já fiz, mas estou com medo. Mudei a Duda de escola. Uma das coisas é essa, hein? Legal. Ela sempre estudou na mesma escola, né? Hoje é uma escola nova e você tá com medo. Medo da escassez, a Sami tá falando para mim. Samila, né? Medo da escassez. Medo da escassez não é ruim, ele vai te movimentar. A gente vai falar mais sobre isso. Oi, Dai, boa noite. Medo de mais coisa, viu? Se quiser, te listo tudo. Bora, Gláucia, manda aí. Oi, Thaís. É isso aí. Vamos colocando aqui pra mim, então, do que mais vocês têm medo? Medo de envelhecer, a Jane. Medo de envelhecer. Faz parte envelhecer. Vamos falar sobre isso também, Jane. Medo de não ter o novo. Medo de não ter o novo vai te movimentar para ter o novo, então. Oi, Du. Medo de você brigar comigo. Para com isso. Olha aí você querendo me colocar fama aqui. Não vem não, hein? Medo de envelhecer. Medo de envelhecer tá ligado à não aceitação, né? O medo de envelhecer tá ligado à não aceitação. A gente pode conversar um pouco sobre isso também. Oi, Raquel. Medo de abrir empresa, lá o Eduardo falando, medo de abrir empresa. É o medo de abrir a empresa ou é o medo de a empresa dar errado?
É o medo de abrir empresa ou é o medo do que abrir uma empresa vai lhe custar, talvez emocionalmente? Vamos explorar esse medo, né? Vamos explorar. Mas o Du não tem medo de abrir empresa, coisa nenhuma. É tudo mentira isso, hein? Então vamos falar um pouquinho sobre o medo, enquanto o pessoal vai chegando. Eu trouxe algumas coisas aqui pra gente conversar. E a primeira coisa que eu queria falar pra vocês é que o medo não é inato. Esse medo sobre o qual a gente vai falar aqui hoje, o medo de fazer coisas novas, o medo de arriscar coisas novas, ele não é um medo inato. Você não nasceu com esse medo. Esse medo é um medo que foi aprendido. Eu tô rindo. Meu filho veio aqui segurar minha cadeira, que eu tô aqui me balançando. Eu adoro essa cadeira, só porque ela balança. Maravilhosa. Mas ele segurou minha cadeira, não posso balançar. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês. É que o medo, esse medo que a gente vai tratar aqui, ele é um medo aprendido, não é um medo inato. Ah, mas tem medo que a gente nasce com ele? Hoje já tem algumas pesquisas que falam sobre esse medo em que a criança nasce. Tem aí algumas pesquisas que eles colocam a criança, um bebê, junto com os pais, mas eles vendam os olhos dos pais, para os pais não transmitirem para a criança a própria sensação de medo, porque a criança recebe muito esse medo que vem dos pais. E aí colocam lá fotos de aranha gigante, de cobra, alguma coisa assim, e as pupilas da criança dilatam. Então significa que aquela criança já tem medo mesmo antes de conhecer o que aquilo é. Mas as conclusões desses estudos são que esse medo que vem da criança, que vem do bebê, que ainda não teve o contato com aquilo e mesmo assim já tem medo, é da ancestralidade, é passado de geração para geração. Então já vem lá dos homens das cavernas, vamos falar assim. Isso foi passando e foi chegando até essa criança de hoje. É um medo que é aprendido, de certa forma. Ele continua, é inato, porque nasce com a criança, mas não é um medo que vem da criação, não é um medo da criação que eu falo da formação do homem. Não é um medo que faz parte da estrutura do homem, ele é um medo aprendido, que vem sendo passado de geração em geração. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que o medo é aprendido. E se o medo é aprendido, a gente pode resolver o que faz com ele. A gente pode aprender também o que fazer com ele. E aí, a segunda coisa que eu queria falar para vocês é que a função do medo é proteger. Então, a função real do medo, principal do medo, é proteger você. Então, além de você não ter aprendido medo, não ter nascido com medo, ele ter sido aprendido por você, a real função dele é proteger. Então, quando seus pais te ensinam o medo, o que eles estão ensinando para você? Opa, não sobe aí que você pode se machucar. Olha, não põe o dedo na tomada que você pode levar um choque. Não faz tal coisa que pode ser ruim para você. O que eles estão te transmitindo ali? Proteção. Então, o medo serve para te proteger. Quando você sente medo de fazer alguma coisa, você dispara um sinal de alerta. Esse medo está te dizendo, ó, aí pode existir algum perigo. Só que você tem que analisar esse perigo. Você tem que ver se realmente esse perigo é real e aí usar o medo para contornar esse perigo e não para deixar de seguir por conta do perigo. Tá fazendo sentido para vocês? Então, vamos lá. A função do medo é a proteção do perigo. O que acontece muitas vezes é que a gente pega esse perigo, que é assim, e a gente faz dele uma montanha imensa e intransponível. Porque você dá asa para sua imaginação. Então, você já não tem mais o medo, sei lá, vamos falar que... Você já não tem mais o medo de subir na árvore, por exemplo, e cair. Você já tem o medo de subir na árvore, cair, quebrar o pescoço, morrer. Esse medo vira gigante. Ele vira intransponível, porque a sua cabeça começa a te contar histórias sobre aquele medo. E você vai abraçando essas histórias. Então, tem o medo que é real, é um medo do perigo real, né? Por exemplo, eu vou atravessar a rua. Opa, atravessar a rua é perigoso. Então, eu vou prestar atenção
para poder atravessar a rua em segurança. Deixa eu parar aqui, deixa eu ir até uma faixa de pedestre, deixa eu olhar para os dois lados, deixa eu ver se não tem carro, se o carro que está vindo está me vendo, a pessoa que está dirigindo está me vendo, eu posso atravessar tranquila. Então, esse é o medo real. E qual que é o medo imaginado, então? É aquele medo que você paralisa na calçada e fala assim, eu não vou atravessar, porque se eu atravessar eu vou morrer. Porque o carro vai passar por cima de mim, porque eu... Nossa, e aí você faz aquele cavalo de batalhas, porque o cara vai estar desgovernado. Opa, que meu computador apagou aqui. A pessoa vai estar desgovernada, não vai, e se vem um louco, e se não sei o que, então nunca mais você atravessa rua nenhuma. Nunca mais você atravessa rua nenhuma. Porque a sua cabeça começa a te contar histórias a respeito do seu medo. Por exemplo, a Gláucia falou aqui, trocou a filha de escola, tá com medo, porque é uma escola nova. Beleza. Quais são as histórias que esse medo da escola nova tá contando para você aí na sua cabeça? Tem o medo real e tem o medo imaginado, que é isso que a gente está falando agora. Qual é o medo real dentro dessas histórias? E qual é o medo imaginado? Porque na maioria das vezes, 90%, 95%, 99% eu arrisco dizer, daquilo que você imagina sobre o seu medo, não acontece. Não acontece. Então, o medo que você aprendeu, que veio para te proteger, você dá asas para sua imaginação e deixa ele te paralisar. É isso que acontece. O medo também cria memórias. Isso também é uma coisa que eu trouxe para falar para vocês que é muito importante. Então, além das químicas que o medo vai liberando no cérebro, né? E a gente vai introspectando essa sensação, a gente vai disparando químicas, o medo também cria memórias. E o que são essas memórias do medo? Você internaliza, fica gravado em você aquele medo. E aí você não volta a arriscar mais aquilo, porque o medo tá gravado ali, aquela sensação de medo tá gravada ali. Então, por exemplo, tô pensando aqui como que eu vou dar exemplo para vocês das memórias do medo. Por exemplo, ó, você era criança e aí você foi colocar água no copo, você de repente achou que você já podia colocar água no copo sozinho. E aí você foi tentar colocar água no copo e aí sua mãe, não faz isso, olha isso, não faz isso, você vai se molhar, não sei o quê. Opa, colocar água no copo é perigoso. E aí, a próxima vez que você for colocar água no copo, talvez você tenha medo de fazer isso. Porque colocar água no copo é perigoso. Ah, eu vou tentar subir nessa árvore aqui, que legal. Não, sobe aí, menino. Não sobe que você pode cair. Opa, subir em árvore é perigoso. Eu posso cair. E isso vai ficando guardado dentro da sua memória. Se você pega uma criança, por exemplo, que não conhece um cachorro, um pitbull, e você põe ela perto de um pitbull, o que ela vai fazer? Correr? Não. A primeira coisa que essa criança vai fazer é ela enfiar o dedo dentro do olho do pitbull. Vai enfiar a mão dentro da boca do pitbull. Ela não tem medo. Ela não conhece um pitbull. Pra ela é um bichinho. É até fofinho. Ela não vai ter medo. Mas se o pitbull latir pra ela e ela der aquele susto, criar aquela sensação de medo, ela pode correr. E aí, isso vai ficar gravado na cabeça dela. E aí, de repente, ela vai olhar qualquer cachorro, seja um pitbull, seja um pincher, ela vai olhar e vai falar assim, tenho medo. É cachorro, tenho medo. Porque além de criar memória, essas memórias ainda generalizam o medo. Por exemplo, você é assaltado numa rua escura. Esse medo gera uma memória de que rua escura é perigoso, de que rua escura não é bom, e você nunca mais passa numa rua escura. Ou todas as vezes em que você passa, você sente um medo gigante até você sair dela. Porque você ficou com a memória de que a rua escura traz coisa ruim. E isso aciona a memória de medo, fica ali guardada. Toda vez que você entrar numa rua escura, ela é acionada, sem que você perceba. Vamos falar sobre o medo do novo nessas memórias, então. Por exemplo, deixa eu pensar o que eu posso falar para vocês aqui de exemplo.
como o medo é aprendido, a maior parte do medo é aprendido na infância já, através das observações e das experiências que a gente vai vivendo lá na infância. Então, os seus pais te ensinam a ter medo para te proteger, como a gente já viu aqui. Quando você é criança, o seu cérebro funciona numa frequência super baixa. Então, você é uma esponja, sabe aquela história que o pessoal fala, a criança é uma esponja. Não é que a criança é uma esponja, que a sua frequência cerebral é tão baixa que a função dela ali é ficar baixando programações. Ficar baixando programações. Você não vai criar algo novo enquanto você é criança. Você não vai ficar criando. Não, você vai estar baixando programações. Tudo que você vê, você aprende. Tudo que você ouve, você aprende. E você vai internalizando esses aprendizados. Então, por exemplo, você tá... A gente deu aqui o exemplo do copo d'água, né? De repente era uma coisa que você não tinha feito ainda, foi novo para você, você foi colocar a água, você derrubou a água. Em vez da sua mãe vir enxugar e falar para você assim, tudo bem, foi só água, caiu, vamos tentar de novo? O que ela faz? Um escândalo, né? Vamos ver quem que se identifica aí. Não faz isso, menino! Eu falei para você não pôr sozinho! Olha aí, agora você derrubou! Olha aí, tá tudo molhado! Olha esse chão que eu já limpei! Não é assim? Quem se identifica aí com isso? Não é assim? A sua mãe, por exemplo, você vai, sei lá, vai vestir uma roupa sozinho, vai comer alguma coisa sozinho, uma coisa que você não está acostumado ainda a fazer e você vai tentar fazer pela primeira vez. Dá errado. E aí você não é validado naquilo. Ninguém te fala assim, não, vai lá, tenta de novo, vamos fazer outra vez, quem sabe agora você consegue, vamos treinar, e vem aqui, eu vou te ajudar. Não, você leva uma bronca. Quando você leva uma bronca, você começa a ficar inibido de fazer aquilo. Esse medo vai criando memórias dentro de você. Que memórias? De que tentar alguma coisa nova pode dar ruim. Então você começa a criar uma resistência a coisas novas. Por quê? Porque coisa nova pode dar ruim. Porque quando eu tentei fazer isso, minha mãe brigou. Eu tentei fazer aquilo, minha mãe brigou. Eu fui tentar fazer aquilo, meu pai me xingou. Por quê? Porque eu fui tentar fazer, deu errado, me xingaram e aí pode dar ruim. Então eu paro de tentar. Aí eu crio a memória de que coisas novas, ou tentar coisas novas, é arriscado demais, pode dar ruim, vai me trazer sofrimento, porque quando a minha mãe briga comigo é um sofrimento, quando meu pai briga comigo é um sofrimento, então eu não vou fazer. É isso que acontece, na maior parte das vezes. E aí você fica com essa memória e você não tenta algo novo, você cria resistência para fazer alguma coisa nova. Uma pergunta que foi feita aqui, ó. Opa, Pedro tá trazendo pergunta pra gente, vamos ver. A Márcia Adriana 02. Eu morro de medo de aranhas e não sei o porquê. Medo de aranha. Então, Márcia, o medo de aranha pode ser esse medo que você já veio transferido por ancestrais, que eu comentei, não sei se você estava aqui desde o começo da live, mas eu falei um pouco sobre isso. Ou o medo de aranha pode ser um medo aprendido a partir do medo da sua mãe. Pode ser um medo de alguma coisa, de alguma experiência ou alguma observação que você teve lá na infância. Foi um medo que você aprendeu a ter. Faz sentido para você? Pode ter vindo dos seus pais ou de alguém que convivia com você. Esse medo pode ter sido aprendido em algum momento da sua vida. Bora lá, então, falar sobre essa resistência, então, do novo. Esse novo você vai criando resistência, você vai criando barreiras para fazer alguma coisa nova, porque lá na infância, então, você aprendeu que fazer coisas novas era perigoso, era arriscado, trazia dor, trouxe medo. As memórias do medo estão lá instaladas, registradas, e quando elas estão lá instaladas e registradas com muita força, o que acontece é que você vai criando esses bloqueios das novas oportunidades que vão surgindo na sua vida. Porque você tem medo do novo, então você começa a bloquear novas oportunidades. A pessoa que teve, por exemplo, uma decepção com um amigo e aquilo causou nela, então, um medo de se aproximar de pessoas novas, de fazer novas amizades. Oi, Dani! Gente, eu não tô conseguindo
Olha a Bia, a culpa é da minha mãe, então, que é medrosa. Pode ser, Bia, pode ser. Pode ser. Eu não tô conseguindo acompanhar os comentários de vocês aqui, mas o Pedro tá dando uma olhadinha. Se tiver alguma pergunta importante aí, ele vai me falando. Deixa eu ver aqui onde a gente tava. Tá, e aí vocês vão criando, então, um bloqueio das novas oportunidades que vão surgindo para vocês. Por quê? Porque eu tenho medo de tentar uma coisa nova, pode dar errado, se der errado pode dar ruim, então eu vou bloqueando as novas oportunidades. O que acontece com isso? Oi! Olha a Ana. O que acontece com isso aí? Você vai sentindo a sua vida estagnada, você bloqueia as oportunidades, você perde as oportunidades, sua vida vai ficando estagnada. Conforme a sua vida vai ficando estagnada, você começa a ficar desgostosa, insatisfeita com seus resultados, desgostoso, insatisfeito com seus resultados. Seus resultados não te trazem satisfação. Conforme seus resultados não te trazem satisfação, você vai criando uma baixa autoestima, uma baixa autoconfiança, você vai se sentindo incapaz de tentar de novo, incapaz de fazer mais. Essa incapacidade vai te levando a reafirmar o seu medo. E aí você entra nesse ciclo de eu tenho medo, então eu rejeito as oportunidades, aí eu não fico satisfeita com meus resultados, a frustração me causa a sensação de incapacidade, a incapacidade reafirma meu medo. E aí você entra, oi Paola, aí você entra nesse ciclo de medo sem fim. Então a gente precisa quebrar esse ciclo do medo. A Glaucia, tenho pavor de baratas, a ponto de chorar e paralisar quando uma barata aparece. Certeza que isso é culpa da minha irmã que jogava baratas em mim quando eu era pequena. Maldade isso. Quero dizer que a irmã não sou eu. É outra irmã. Não sou eu, tenho certeza. Bora lá. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui hoje? Eu quero trazer 4 perguntas fundamentais para vocês se fazerem numa situação de medo. Porque a primeira coisa que a gente precisa fazer é conhecer o medo, é entender esse medo que você está sentindo. O que é, de quem é, do que realmente você tem medo. Então eu vou trazer para vocês 4 perguntas para vocês se fazerem quando o medo vier. Seja o medo do novo, principalmente o medo do novo, né? Que é o que a gente está tratando aqui nessa live agora. Então pega aí papel, caneta e vamos anotar. A primeira pergunta. Esse medo me bloqueia? Do que esse medo me bloqueia? Porque assim, vamos ser sinceros, né? Eu tenho medo, por exemplo, sei lá, de pular de paraquedas. Eu nunca fiz isso e não vou dizer que eu não tenho medo, não. Dá aqui um gelinho na barriga de pensar que eu vou estar pulando uma altura daquela. Só que pular de paraquedas não é um sonho da minha vida. Pular de paraquedas não é algo que eu desejo muito fazer. Pular de paraquedas não me tira do meio dos amigos que eu tô e também não vai me trazer nada de diferente, nada que eu almeje pra mim, não tá bloqueando nenhum resultado que eu queira pra minha vida. Então eu não vou perder tempo de gastar energia brigando com medo de pular de paraquedas, a menos que o medo de pular de paraquedas me tirasse alguma coisa. Por exemplo, eu quero entrar num grupo de networking, eu quero conhecer pessoas que fazem X coisa e essas pessoas têm o costume de pular de paraquedas, então eu quero ir lá pular de paraquedas com eles e aprender alguma coisa com eles. Isso é uma coisa. Outra coisa é um medo que não vai fazer a menor diferença você enfrentar, que não muda nada na sua vida. Oi, Vini. Ah, meu Deus. Peguei esse menino no colo, gente. Não tô querendo falar sobre idade agora, não. Não vamos falar sobre idade. Mas é isso, então... Se é um medo que não te bloqueia, se é um medo que não vai te fazer diferença nenhuma, gente, deixa o medo pra lá. Não perde energia com isso, tá? Essa é a primeira pergunta. Então, esse medo me bloqueia? Do que ele me bloqueia? O que ele tá me impedindo de alcançar? Porque se ele não tiver impedindo de alcançar nada, toca a vida. Segunda pergunta, qual é o real motivo do meu medo? Porque o medo te conta mentiras, né? Ele te conta histórias. Então, qual é o real motivo do meu medo? Essa é uma pergunta interessante para você fazer. O que o seu medo te impede de fazer? Ah lá, Dai, por exemplo, se você estiver em um avião e tiver de pular, você vai conseguir. Se eu tiver que fazer isso,
Se for uma coisa que eu precise fazer, eu vou enfrentar o meu medo, eu vou lá e eu vou fazer. Se não, não faz diferença. Então, vamos lá. Qual que é o motivo real desse medo? Por exemplo, eu tenho medo de, sei lá, vou colocar aqui um medo, falar em público. Será que o meu medo é de falar em público? Ou será que o meu medo é de não ser aprovada pelo público? Entendeu qual que é a questão aqui da pergunta? Qual é o real motivo desse medo? Eu tenho medo de mudar de cidade. Será que eu tenho medo de mudar de cidade? Ou será que eu tenho medo de deixar minha família? Será que eu tenho medo de estar longe dos meus amigos? Entenderam aí qual que é o X dessa pergunta? A próxima pergunta é bem interessante também. De quem é esse medo? Esse medo é meu? Ou colocar ele em mim? É um medo que eu tenho? Ou alguém, quando eu contei pra alguém que eu ia mudar, essa pessoa veio e falou assim, nossa, mas certeza que você vai pra esse lugar? Olha, cuidado, e nossa, como você vai fazer pra recomeçar a sua vida? E aí eu tive medo. Olha minha mãe falando, tenho medo de aceitação. Eu tive pavor de lagarta. Não tem mais, né, Dai? Isso aí. Então, esse medo é meu? Ou esse medo eu peguei de alguém? Alguém veio aqui me colocar um medo. Por exemplo, vou dar um exemplo da minha vida. Eu não sou assim tão medrosa com as crianças quanto a minha mãe é. E aí, existem riscos reais? Lembra que a gente falou lá no começo? Existem riscos reais? Sim, existem. Existem riscos reais de os meus filhos irem para a rua e sem supervisão. Mas, por exemplo, o meu filho do meio, o André Guilherme, vai fazer agora 16 anos. Eu preciso deixar ele ir para a rua, né? E sem supervisão. Ele precisa começar a aprender a se virar, a ter autonomia. E ele já faz isso. Oi, Du, tô em Portugal. Uai, tô em Portugal, maluco. Qual que é essa? Não entendi nada dessa pergunta aí. Então, vamos lá. Oi, Jennifer. Só que a minha mãe tem um medo que é imaginado. Ela não tem só o medo real de que eles vão sair, sei lá, isso é arriscado, aquilo é arriscado, vamos ali protegê-los disso. Não. Ela tem um medo que é além do comum, um medo da perda muito grande. E aí, às vezes, os meninos vinham e falavam assim, mãe, me deixa ir em tal lugar? Minha mãe tava perto, ela falava pra mim, você tá louca, né? Você não vai deixar esses meninos fazerem isso. Pelo amor de Deus, não faz isso, não sei... E eu falava, gente, agora? Não vai não. Não vai não, porque, olha, essa avó falou, é verdade, ela tem razão. Oi, Ju! Não vai não. E aí eu agarrava um medo que nem era meu. E que estava me impedindo, me travando de dar autonomia para os meus filhos. Uma autonomia que eles precisam, inclusive, para poder crescer, para seguir a vida deles. Deu para vocês pegarem aí, então, qual que é dessa pergunta? Então, já falei sobre se o medo bloqueia ou não, qual é o real motivo do medo e de quem é o medo. Então, vamos para a quarta pergunta agora? A quarta pergunta é, do que o medo está querendo me proteger? Do que o medo tá querendo me proteger? A Simone. Verdade, sou prova disso. Você viu muito isso, né, Simone? Olha, tá a Simone aí que não me deixa mentir sozinha. Ela dentro de casa, muitas vezes, né, amiga? Pois é. Então, do que esse medo tá querendo me proteger? Será que esse medo é do novo mesmo? Ou será que eu tô com medo de viver alguma coisa de novo? De passar por uma mesma experiência de novo. Porque às vezes eu tenho um trauma que vem lá da minha infância, talvez um trauma de abandono, um trauma de rejeição. E aqui, os pais de plantão aí, pelo amor de Deus, hein? Sem culpa, cada um fez o seu melhor, não é disso que eu tô falando aqui. Mas a interpretação que a criança dá para algumas coisas que acontecem, por ser criança ainda, por não compreender muitas coisas ainda,
é uma interpretação de dor, gente. Então, de rejeição. Às vezes, só porque a mãe olha, a mãe tá tendo cuidado de lavar o peito antes de dar para a criança para amamentar. Esses poucos minutos que a criança fica ali chorando, esperando o peito, para ela é uma sensação de abandono. É como se, cadê a minha cuidadora? Cadê a pessoa que tinha que estar aqui comigo? Cadê a pessoa que tinha que me alimentar? Então, ela sente um abandono naquele momento. Então, esses pequenos traumas da infância, às vezes, geram um medo de você reviver esse trauma. Então, analisa esse medo. Será que eu tô com medo de fazer essa coisa nova? Lembra que uma das perguntas era qual é o real motivo do medo? Uma das respostas que você pode encontrar pode ser esse medo tá tentando me proteger de me sentir sozinha. E aí eu não arrisco. Aí eu não faço. Deu para vocês entenderem? Repete a última pergunta, por favor. Claro. A última, quarta pergunta. Do que o medo quer te proteger? Do que esse medo está querendo me proteger? Então, às vezes, não é medo de fazer algo novo. É medo de reviver uma experiência que eu já vivi. Eu não tenho medo de fazer um amigo novo. Eu tenho medo de ser decepcionada de novo. Entende? Eu não tenho medo de um emprego novo. Eu tenho medo de um chefe que vai me maltratar porque eu já passei por isso em outro lugar. Eu não tenho medo de abrir uma empresa. Eu tenho medo de essa empresa quebrar, não dar certo. Se isso já aconteceu comigo ou com alguém que às vezes não aconteceu comigo. Às vezes eu não tive essa experiência, mas eu observei essa experiência na vida de outras pessoas. E isso já me gerou uma memória de medo. E aí, quando vem uma novidade para mim, eu vou buscar nessas memórias que já estão armazenadas no subconsciente de longo prazo e eu acabo decidindo baseado nessas memórias. E aí eu não faço, porque eu tenho medo. Mas às vezes não é medo do novo, é medo de viver algo de novo. Deu para vocês entenderem aí? E tem muitas vezes também que o medo te protege. Deixa eu pensar em como eu vou falar isso pra você, mas te protege de uma dor para sair daquele lugar. Tá, veio aqui na minha cabeça um exemplo muito básico para vocês darem risada junto comigo, mas que é super verdadeiro. Você já ouviu a história da mulher que senta com a bunda no prego? Reclama a vida inteira, ai, minha bunda, ai, minha bunda, mas não levanta nunca daquele prego? Porque aquela dor que ela tá sentindo é uma dor que ela já conhece. Tive medo de... se eu tive medo de vir para Portugal, vou contar essa história para você. Du, peraí, deixa eu terminar esse raciocínio aqui, que é bem interessante, mas é interessante eu dividir com vocês também essa experiência do medo de vir para Portugal. Então, às vezes você tá com esse prego na bunda, ou seja, você tá com um problema ali que tá te causando dor, mas essa dor que você tá sentindo é uma dor que você já conhece. Tá tudo bem. Tá doendo? Mas tá tudo bem. Aí, de repente, oi, Manu. Aí, de repente, eu te falo, mas sai pra cicatrizar isso daí, sai pra tratar isso daí, tá ferida, você não tá vendo? Tá infeccionando, tá inflamando. Você fala, não, porque aqui hoje tá doendo. Mas se eu levantar, esse prego vai rasgar minha pele, vai rasgar minha boca, vai doer muito levantar daqui. Então, às vezes, esse medo tá te protegendo do novo, porque você não conhece, porque você não sabe como é, e porque muitas vezes ele vai curar alguma ferida ou vai te trazer alguma coisa para sua vida que vai te fazer sair de um lugar que você já conhece. Eu tenho medo, vamos voltar no falar em público, por exemplo. Eu tenho medo de falar em público. Legal. Eu já entendi que eu não tenho mais esse medo de decepcionar as pessoas, não preciso mais da aprovação e tudo mais, tá, beleza. Mas ainda assim eu tenho medo. Talvez eu tenha medo de onde falar em público vai me levar. Talvez eu tô tão acostumada com uma vida de escassez que a minha mente subconsciente sabe que se eu começar a falar em público eu vou melhorar muito no meu trabalho, na minha posição,
Isso vai me trazer muito recurso e aí eu tenho medo desse recurso. De onde esse recurso vai me levar, porque eu não vivi isso ainda. Eu tô acostumada aqui com a minha dor. Deu para pegar aí, então? A última pergunta, do que o medo realmente está querendo te proteger? Falando do medo de vir para Portugal, né? Vamos lá, Du, vou te contar então a história, vou contar para vocês, vou compartilhar com vocês aí a história. Vir para Portugal não era um medo para mim. Não concordo, assim, não vou mentir para vocês que em algumas vezes eu não pensei e tal, mas não foi um medo, vou explicar por quê. Quando foi para vir para Portugal, a primeira pessoa que veio foi o meu marido, ele decidiu vir, ele achou que ia ser melhor para ele aqui, para nossa família, ele decidiu vir. Só que eu no Brasil, eu tinha estabilidade, eu tinha uma casa própria, que foi desenhada por mim, todos os cantinhos da minha casa, eu costumo falar isso para todo mundo, porque é uma verdade que preenche meu coração. Todos os cantinhos da minha casa tinham a minha cara. Eu desenhei cada detalhe da minha casa, cada móvel, eu sonhei com aquilo, desenhei aquilo e construí. Então eu tinha estabilidade. Eu tinha um emprego estável, eu era funcionária pública concursada, eu ganhava um salário razoável, não era ruim. Eu tinha vale alimentação, eu tinha convênio médico para mim e para a família, eu tinha vários benefícios. Eu trabalhava sentadinha no ar-condicionado, gente, 6 horinhas por dia. Era mamão com açúcar. Fazia coisas que eu estava acostumada, gostava. Então, era mamão com açúcar. Eu tinha uma empresa de doces que já estava em andamento, que já tinha um potencial de crescimento, já estava seguindo para esse curso. E tinha uma empresa que eu tinha acabado de começar, de transporte. Eu tinha acabado de comprar a primeira van para começar a trabalhar com isso. Então eu tinha uma estabilidade financeira, emocional, eu tinha uma estabilidade. E aí quando falou-se de vir para Portugal, claro, aquilo mexeu um pouco comigo. Embora os meus pais estivessem aqui, mas não eram os meus planos naquele momento, até porque eu tinha acabado de iniciar uma empresa, tinha acabado de comprar uma van para começar uma empresa, então não era. Aí confesso que eu fiquei com medo de perder essa estabilidade. Eu fiquei com medo de o que eu ia enfrentar quando eu vim para Portugal. Então eu comecei a pesquisar sobre Portugal. Eu comecei a tentar entender o que eu ia encontrar aqui. Quando eu entendi o que eu ia encontrar aqui, que divergia muito do que as pessoas me falavam sobre as experiências delas, mas eu vim procurar, eu vim tentar entender sobre aquilo que o meu marido já via aqui e me falava, eu comecei a entender que eu ia enfrentar alguns desafios. Oi, Natan. Eu comecei a entender que eu ia enfrentar alguns desafios. E aí, ter clareza desses desafios tirou o meu medo. Porque aí eu entendi, tá bom, não vai ser desse jeito, não vai ser desse jeito que eu gostaria, eu já sei os desafios que eu vou enfrentar, pronto. Agora eu preciso só decidir o quê? Se eu tô disposta a enfrentar esses desafios ou não. Então eu não tive medo. Eu planejei muito na correria, porque foi tudo de última hora a vinda dele, ele decidiu, veio, e a gente tinha que seguir os cursos e vir atrás. Mas eu me preparei para isso. Mesmo com pouco tempo, eu me preparei para isso. Então, eu não tive medo de vir para Portugal. Eu tive medo, sim, do que eu ia enfrentar aqui. Tive medo porque eu não tinha uma profissão que era aceita aqui da maneira como era lá. Por exemplo, lá eu era concursada, que eu ia ter que começar minha vida toda do zero. Claro que isso me trouxe medo, mas eu não posso falar para vocês que é um medo que me paralisa. O que me trouxe foi um desconforto. Sabe essa história de ter que sair do prego? Eu tive que sair da minha zona de conforto. Então, não me paralisei pelo medo. Eu me desafiei a enfrentar essa situação da melhor maneira possível. É isso aí, Du. Venci o medo. Então, bora lá. Já que eu venci o medo, então vou explicar para vocês como vencer o medo. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre como vencer o medo? Quanto tempo a gente tem, Pedrão? Tem bastante tempo. Tá. Então, eu vou trazer para vocês aqui algumas ferramentas para vocês vencerem o medo. A primeira eu já trouxe, que é entenda seu medo. Né? Com aquelas 4 perguntinhas lá sobre se bloqueia ou não, qual é o real motivo, de quem é o medo e do que ele quer me proteger de verdade. Pronto. Com essas 4 perguntas você já vai entender o seu medo. Traz consciência para você do que de fato é seu medo. Oi, Pedro.
Aceita que tem medo. Traz para sua consciência isso. Não fica tentando driblar. Traz para sua consciência. Tá, eu tô com medo, que foi o que eu fiz para vir para Portugal. Me deu um medinho e eu falei assim, tá, eu tô com medo. Mas e aí? E agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer com esse medo que eu tô sentindo? Então, traz para consciência. Não dá pra gente querer brigar, não dá pra gente querer vencer um inimigo que a gente não vê. Não dá pra gente querer vencer um inimigo que é invisível. É muito mais fácil quando a gente pode ver esse inimigo. Então, aceita seu medo. Aceita pra você que você tá com medo. E daí? Tá? Então, a primeira coisa é trazer consciência. A segunda coisa é analise. Estude sobre aquilo que você tá com medo. Eu tô com medo de, por exemplo, no meu caso, de ir para Portugal. Analise. Estude Portugal. Faça uma viagem, vá conhecer primeiro. Eu tô com medo de abrir essa empresa. Analisa o mercado. Quanto mais conhecimento você tiver sobre aquilo que você vai arriscar, sobre aquilo que você está intencionado em arriscar, mais fácil fica você perder o medo de arriscar. Então analisa o cenário, vá buscar informações, estude sobre a questão. Você vai ver que seu medo já vai diminuir um pouco aí. Terceira coisa, não dê asas para sua imaginação. Elimina o e se. E se, por exemplo, e se eu for para Portugal e eu não conseguir trabalho e se eu não... Gente, e se eu não conseguisse trabalho aqui? Eu voltava. E se eu não conseguisse sobreviver aqui? Eu voltava. Sempre tem um jeito. A gente é adulto, a gente sempre vai dar um jeito para as coisas. Então, elimina o e se. Não dá asas para sua imaginação. Lembra que eu falei no começo da live do medo real e o medo imaginado? O medo real vai te trazer um alerta. E tá tudo bem. Você fica esperto. O medo imaginado vai te paralisar. Então, não dá asas para sua imaginação. Quebra o e se. Não deixa esses pensamentos irem dominando a sua cabeça. Elimina. E se, não sei, vou estudar isso aqui então, para ver se é uma possibilidade real ou se é só a minha cabeça tentando me burlar. A sua mente, ela não distingue o real do imaginado. Isso é importante eu trazer aqui para vocês, eu me lembrei agora. Por isso, quando eu falo assim, elimina o e se, não dá asa para sua imaginação, é porque a sua mente, ela não distingue o real do imaginado. O subconsciente, ele não sabe o que é real e o que é imaginado. Ele não faz essa distinção. Então, quando você imagina, para ele tá acontecendo agora e é verdade. Ele não sabe que é fruto da sua imaginação. E aí, aumenta o seu medo. Faz sentido para vocês isso aqui? Próxima coisa. Pense no pior que pode acontecer. Gisele, mas você tá me mandando pensar no pior? Aí eu vou ficar com mais medo. Não dá, te garanto. Pense no pior. Tem gente entrando aqui ainda. Pensa no pior que pode acontecer. Eu tava com medo de vir para Portugal, beleza. O que de pior podia me acontecer se eu viesse para Portugal? O que de pior podia acontecer? Na minha cabeça, naquela época, era, eu tô indo com 3 filhos menores de idade, sem trabalho, só o meu marido trabalhando, não sei como que é o custo de vida lá direito. Não conheço a realidade de Portugal. O pior que pode acontecer é eu me dar mal pra caramba, não conseguir trabalho, não conseguir casa, não conseguir sustentar meus filhos, fazer minha mala e voltar. Isso era o pior que podia acontecer. Eu vou abrir uma empresa, mas eu tô com medo. O que de pior pode acontecer se você abrir essa empresa? O que de pior pode acontecer se você abrir essa empresa? Eu posso quebrar, eu posso adquirir um monte de dívida, eu não vou dormir com essas dívidas. Sério. Você vai arrumar um jeito de pagar as dívidas. Você não vai passar fome. Eu posso perder tudo. Não, constrói de novo. Eu posso passar fome. Não vai passar fome. Você vai carpir terreno, você vai vender água no farol, você vai fazer qualquer coisa, mas você não vai passar fome. Então pensa sempre no pior que pode acontecer, porque daí você vai conseguir
você vai conseguir ter clareza de o que você pode fazer caso esse pior aconteça. Pensa sempre no pior. O que de pior pode acontecer? Faz essa pergunta para você. O que de pior pode acontecer se eu arriscar fazer isso aqui? Não tô falando aqui para ninguém arriscar pular do avião sem paraquedas, né? Todo mundo tá entendendo o que eu tô falando aqui, não é isso? Não é arriscar pular do avião sem paraquedas, é arriscar pular do avião com paraquedas. O que de pior pode acontecer? Ah, pode não funcionar, tá? Mas aí eu tenho o reserva aí, entendeu? Outra coisa importante, não tente dominar o seu medo. Não tente dominar o seu medo. O que eu quero dizer com não tente dominar o seu medo? Se eu falar pra você aí agora, eu quero que você não pense, não pense numa baleia azul no meio do oceano. Não pense numa baleia azul no meio do oceano. Você tá pensando na baleia azul no meio do oceano? Certeza. Certeza. Então, para onde você coloca o foco, aquilo que você pensa, não tem como você dominar. O medo veio, não domina o medo. Não tenta dominar o medo. Onde você vai? Você vai lá no pensamento que te fez ter o medo. Então, se você quiser, se eu falar para você assim, quando eu falo não domina o medo, eu dei o exemplo aqui para você, não pensa numa coisa, você pensou naquela coisa. O que eu tô querendo dizer para você? É que você não vai conseguir dominar o seu medo. Mas você pode mudar o pensamento que te trouxe o medo. É a forma como você enxerga aquilo. É a forma como você vê aquilo. Deu para entender aqui? Eu já pensei, é isso aí. É isso que acontece. 9 minutos, 8. Então, é importante você identificar qual é o pensamento que te leva a ter medo. É com esse pensamento que você vai brigar, discutir, ou que você vai simplesmente calar ele e pronto. Porque ele está tentando bloquear a sua vida. Outra coisa que vocês podem fazer, expor-se ao medo devagar. Então, deixa eu pensar numa coisa aqui. Eu tenho medo de animal, por exemplo. Eu tenho medo de animal. Tá, beleza. O que me traz mais medo? O que me traz mais medo é chegar perto do animal. Tá bom. O que mais me traz medo? Ver foto de animal. Tá. E o que mais me traz medo? Ver coisas de animal. Não sei. Faz aí uma lista de tudo que te traz medo com relação a isso. E aí vai no que for mais fácil de você enfrentar. Por exemplo, eu não vou chegar perto de um animal se eu tenho medo dele, mas eu posso ver a foto dele e não sentir tanto medo. Então eu vou enfrentar esse medo. E esse medo vai diminuindo. Raquel tá falando aqui uma ótima maneira de trabalhar com a NPL. O que é a NPL, Raquel? Então, o que eu tô querendo trazer para você aqui é: enfrenta uma batalha que você possa vencer. Enfrenta a batalha que você tá capacitado para vencer. Então, começa do pouco, começa se expondo ao pouco. Aí eu tenho medo de falar em público. Cara, não vai lá dar uma palestra para 100 mil pessoas. Mas vai lá e conversa com o garçom. Faz você o pedido da mesa de hoje. Entendeu? Fala bom dia para as pessoas na rua, que você vai ver que elas não vão te morder. Começa expondo aquilo que você sabe aos poucos. E aí você vai começando a perder o medo. Esse medo vai diminuindo. PNL. Verdade. Isso mesmo. Tenho pavor de rato. Nem consigo ver um simples desenho animado que paralisa. Nem com desenho, Alice. Tá, você tem pavor de rato. Da onde vem esse pavor? A gente precisa conversar e pesquisar. Da onde vem esse pavor de rato? E o medo de rato te paralisa em alguma coisa na sua vida? Lembra das perguntas? Não sei se você estava aqui no começo da live. Tem lá umas perguntas. Te paralisa, depois você volta. Acho que vou deixar gravada a live aqui, que teve bastante. Eu recebi bastante mensagem pedindo para deixar gravada. Eu vou deixar gravada essa. Então, tenta entender por que esse medo tá aí.
Primeiro, esse medo te paralisa, porque se ele não te paralisa de fazer as coisas que você precisa, se a sua vida anda com medo de rato, larga o medo de rato. Mas se o medo de rato é uma coisa que você quer vencer, se é uma fobia, se é alguma coisa que te faz mal, aí a gente precisa tratar. Outra coisa importante para vencer o medo, gente, entenda como você funciona. Autoconhecimento é poder. Entenda como você funciona. Entenda sobre os seus traumas, entenda sobre a sua vida, entenda sobre o seu modo de pensar, sentir e agir. Todo mundo tem isso em particular, todo mundo tem o seu modo de pensar, de sentir e de agir. Tem aí um monte de estudiosos que formaram grupos, né, tentando classificar as pessoas. Por exemplo, tem lá o método DISC, que fala sobre a pessoa que é mais comunicativa, então tem o comunicador, tem o... Sumiu tudo aqui agora para falar para vocês, mas quem não conhece, pesquisa lá depois o DISC que vai ver. Tem ali grupos de acordo com a personalidade, com o modo de agir, de pensar e de sentir de cada pessoa, eles foram separando em grupos. Então tem o comunicador, o executor, me ajuda aí, Pedro, que fugiu aqui, mas pesquisa lá que vocês vão ver. Eu era criança e vi um na minha avó. Dormi com a luz apagada, com a luz ligada dias seguidos com medo. Então foi uma experiência. A gente precisa ressignificar essa experiência. Mas não tem medo de cobra, né, Alice? Olha lá, Alice, tem medo de rato e não tem medo de cobra. Então vamos ressignificar a experiência, a memória de medo que ficou registrada aí. Eu estava falando sobre entender como você funciona, como você pensa, sente e age. Cada pessoa tem o seu jeito de pensar, sentir e agir de acordo com a sua história, de acordo com as suas vivências, as suas experiências, as suas observações, tá bom? Então, entenda-se, se conheça para você poder dar um nó nos seus medos e não deixar eles darem um nó em você. Oitava questão que eu quero trazer para vocês, que também não menos importante do que as outras, não exponha os seus novos projetos para as pessoas que não vão te apoiar. Lembra que a gente falou lá no começo? Uma das perguntas é: de quem é o medo? Às vezes o medo não é seu. Então, se você sabe que aquela pessoa não vai te apoiar, se é uma pessoa que está sempre te criticando, se é uma pessoa que não está de acordo com aquilo que você faz, não vai lá contar para ela. Porque ela vai colocar medo em você. Se você sabe que é uma pessoa medrosa, que não vai contar, a pessoa vai te colocar medo. De repente você pensa numa loucura e você fala assim: pô, eu vou fazer isso aqui porque vai dar certo, não sei o quê. E às vezes vai dar certo mesmo. Só que você chega e vai contar pra alguém que não tá preparado pra ouvir aquilo, que não tá conectado com aquilo que tá na sua cabeça, que não entende o que você falou, e a pessoa vai te jogar um balde de água fria e você vai ficar com medo. Então não conta. Não precisa. Guarda pra você. Conta o resultado. Eu tenho um... Oi... Ah, eu vi o Estevinho. É outra... gente, outra pessoa que eu peguei no colo. Não faz essas coisas comigo, não. Oi, Nina. Não faz essas coisas comigo, não. Eu peguei no colo e o menino tá onde hoje? Casado. Né? Sim. É isso, né? O tempo passa. É assim mesmo. Então, bora lá. Não exponha os seus novos projetos para as pessoas que não estão conectadas com você nesse projeto. Para as pessoas que não entendem desse projeto, que não sabem aquilo que você vai fazer, que não estão preparados para te apoiar. Ponto. Fechou? Desapegue, gente. Desapegue é mais uma coisa importante sobre o medo. Desapegue. Desapegue do quê? De coisas, de pessoas, de emoções. Desapega. Desapega. Porque às vezes o medo tá nisso. Muitas vezes o medo tá nisso. Se eu ficasse apegada às pessoas com quem eu vivi, a minha casa, por exemplo, ó, vamos falar de coisas então, para eu dar um exemplo meu, para ficar claro para vocês. Eu adorava e adoro ainda a minha casa. Eu falei para vocês que eu desenhei a minha casa. Isso foi muito forte para mim. Eu esperei 8 anos para poder construir a minha casa. Foi muito forte para mim. Eu desenhei cada cantinho da minha casa. Ela tinha a minha cara em cada pequeno espaço, em cada pequena coisa, em cada cor, em cada azulejo, tudo. Se eu fosse apegada, o meu medo de vir para Portugal ia triplicar.
Eu precisei desapegar. Tá fazendo sentido pra vocês, gente? O segredo é a alma do negócio. É mais ou menos isso mesmo. Fala aí pra mim, gente, se tá fazendo sentido pra vocês isso aqui. Se tem dúvidas, vai colocando aí no chat e o Pedro vai me falando. E uma outra coisa muito importante, talvez a última que eu vou falar aqui para vocês vencerem o medo, é ressignificar as memórias. Ressignificar as coisas. O que é ressignificar? É exatamente isso que a palavra significa mesmo. É dar outro significado. Olá, Gi, penso... Peraí que subiu aqui. Penso perceber o porquê de certos medos hoje em dia. Percebo que terá uma explicação acerca do nosso passado, algo que nos marcou. Exatamente, Fátima. É isso mesmo. Muitos medos, ou a maioria deles, estão ligados ao passado. A maioria dos nossos medos estão ligados ao passado. Em memórias, às vezes conscientes e às vezes subconscientes, que a gente nem sequer acessa conscientemente, mas que estão ali e que movimentam 95% das decisões que a gente toma. Então, eu estava falando para vocês sobre ressignificar. Ressignifiquem as memórias de dor, ressignifiquem as memórias de medo. Vocês precisam ressignificar aquilo que está gravado na cabeça de vocês. Muito sentido, você está esclarecendo coisas que me perguntei a vida toda. Obrigada. Que bom, Jane. Fico feliz. Bom, fico feliz. Tudo que a gente vive, tudo que a gente observa, tudo que a gente experiencia na vida, a nossa mente, ela é uma fábrica de etiquetar as coisas, sabe? Isso, para fazer sentido para vocês, eu vou explicar assim. Tudo que vocês vivem, cada experiência, cada coisa leva uma etiqueta. Então, tem muitas coisas que vocês etiquetaram lá com medo. Precisa se expor aos poucos a novas experiências sobre aquele mesmo assunto, para ir vivendo uma experiência diferente daquela que te deu medo. E aí você ressignifica esse medo. Desapegar é muito difícil por medo de viver coisas iguais. Exatamente, Ana. Entra naquele assunto que a gente falou aqui atrás. Ó, a minha mãe de coração aí, ó. Olá. É isso mesmo, Ana. Às vezes não é o medo do novo, é o medo de reviver a mesma coisa. É o medo de viver de novo a mesma coisa. É verdade. Então, a gente está falando sobre ressignificar. Como é que você vai fazer isso? Mudando o seu modo de enxergar, mudando a etiqueta que você deu para aquela experiência que você viveu. Isso com tudo, tá? Com tudo. Ah, é fácil ressignificar? Depende. Tem coisas que são mais fáceis, tem coisas que são mais difíceis, tem coisas que a gente consegue sozinho, tem coisas que a gente precisa de ajuda, precisa de terapia. E se precisar de ajuda, vai buscar ajuda, mas ressignifica, gente. Isso é muito importante. Tem que ressignificar, principalmente essas memórias que estão lá no subconsciente, que você às vezes nem se lembra de onde elas vieram, precisa ressignificar, tá bom? Ressignificar vai te deixar livre para você fazer escolhas, vai te deixar livre para você escolher enfrentar o medo, vai te deixar livre para você escolher se você vence o medo ou se você deixa o medo te vencer, tá? E por último, eu queria trazer para vocês aqui como vocês fazem então para usar o medo ao seu favor. Foi uma das coisas que eu prometi que a gente ia falar hoje. Como que você vai usar o medo ao seu favor? A gente é movido a fazer as coisas, a enfrentar as coisas por dois motivos. Ou pela dor ou pelo prazer. Eu quero uma coisa, eu vou lá fazer. Eu não quero uma coisa, eu vou lá fazer para isso não acontecer. O medo tá dentro dessa dor. O que acontece? É que você deixa o medo te paralisar. Mas, por exemplo, eu tenho medo de abrir uma empresa. Como a gente falou aqui da empresa, vamos colocar aí. Eu tenho medo de abrir uma empresa. Beleza, você tem medo de abrir uma empresa, tá? Mas e de permanecer nesse lugar que você tá? Você não tem medo? E de ter que trabalhar uma vida inteira enriquecendo o seu patrão
e não conseguir ter nada pra você? Você não tem medo? E de não poder fazer uma viagem, curtir sua vida, porque o salário é tão baixo? Você não tem medo? Então vamos usar o medo ao seu favor. Tem uma criancinha aqui, gente. Vocês vissem a cara dela, vocês iam dar risada junto comigo agora. Ela tá do outro lado da sala, assistindo a live pelo computador. É uma figura. Eu trago ela aqui antes de terminar pra vocês verem. Então, usar o medo ao seu favor, é pensar no medo das coisas que você não quer. Entende? Ah, eu tenho medo de andar de avião. Tá bom. Mas eu também tenho medo de morrer sem conhecer outros países. Eu também tenho medo de morrer e não conhecer outras culturas e não viver essas experiências incríveis que eu tenho vontade de viver. Então, use o medo ao seu favor. O medo daquilo que você não quer pra você. Tá fazendo sentido, pessoal? Cheguei atrasada, mas cheguei. Você tá sempre no horário. Usa o medo para você planejar. Sabe o medo que dá o alerta? Usa o medo do alerta para você planejar, para você se precaver, para você desviar. Não usa o medo para te paralisar. Medo mata, é isso aí, mata mesmo. Mata sonhos, mata muitas coisas. Por exemplo, ó, eu vou falar do meu medo e de como eu uso o meu medo ao meu favor, tá? Para vocês entenderem essa questão de como usar o medo ao seu favor. Tem uma coisa que eu tenho muito medo na vida. Eu morro de medo de não saber o suficiente. Por exemplo, eu morro de medo de vir aqui falar com vocês e não saber o suficiente. Não transmitir o que eu preciso transmitir para vocês. Eu morro de medo. Se eu deixasse esse medo me paralisar, eu não tava aqui hoje passando tudo isso que eu tô passando para vocês. E eu tenho certeza que tudo que eu tô falando aqui tá ajudando um montão de gente. Pode ser que tenha gente que já saiba lidar com isso, mas tem muita gente que não sabe lidar com isso, senão não tava aqui. Então, o que eu faço para usar o meu medo ao meu favor? Eu estudo, gente. Eu estudo. Eu morro de medo de não saber o suficiente. Se eu usasse esse medo para me paralisar, se eu deixasse o medo me paralisar, eu não estava aqui transmitindo o conhecimento que eu adquiri para vocês. O que eu faço então? Eu estudo pra caramba. Eu estudo muito, eu tô fazendo 5 cursos ao mesmo tempo. Eu estudo pra caramba. Pegaram? Como que você usa o medo a seu favor? Eu uso o medo para me impulsionar a estudar sempre mais, a nunca parar de estudar. E isso não é ruim. Isso não me paralisa, pelo contrário, isso impulsiona a minha vida para frente. Quanto mais eu aprendo, melhor fica. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu usei um outro medo ao meu favor. O medo de permanecer naquela zona que eu estava profissionalmente. Quando eu bati aqui, falando de Portugal de novo, Du. Quando eu bati aqui e... Você tá doido? Você é 10 em 1. Olha só, depois eu explico do que ele tá falando aí. Então, assim, quando eu vim para Portugal, que eu tive medo, muito medo de profissionalmente não conseguir me destacar, não conseguir fazer nada que eu gostasse, não conseguir encontrar um salário que fosse satisfatório. O que eu fiz? Eu podia paralisar. Eu falei assim, vou voltar pro Brasil. Porque eu fiquei com medo, gente, disso. Isso era uma coisa que me trazia muito medo. A insatisfação pessoal por conta do trabalho, isso me trazia muito medo. Mas o que eu fiz? Eu usei o medo ao meu favor. Pô, tô com medo pra caramba disso aqui. Eu não quero isso pra minha vida, então eu vou fazer alguma coisa. E aí eu fui me dar o direito de experimentar uma coisa nova. Hoje eu sou terapeuta, mas antes de ser terapeuta eu fiz curso de coaching. Eu entrei na terapia em várias áreas da terapia e fui aprendendo.
Então, eu me dei o direito de experimentar coisas novas para que o meu medo não se concretizasse. Eu me dei o direito de sair experimentando coisas novas, encontrando o que realmente eu gostava de fazer e eu me achei na terapia. Eu amo o que eu faço. Eu amo cada passinho que eu dou com cada cliente que eu atendo. É maravilhoso para mim, é muito gratificante. E isso me fez usar o meu medo ao meu favor. Ao invés de paralisar e voltar para o Brasil, eu peguei o medo que eu tinha de estar estagnada na profissão, de estar insatisfeita pessoalmente e investir tudo em experimentar novas coisas, estudar, aprender, me dedicar e transbordar aquilo que eu estava aprendendo. Porque, no fim das contas, é isso que eu faço. Tá fazendo sentido aí, pessoal? Deu para entender como é que você vai usar o medo ao seu favor? É isso aí, mãe. Perdi o medo de vez. Ó, vocês topam fazer um exercício aqui de 5 minutinhos? Querem fazer? Ao vivo aqui. É simples, super simples. Se tiver papel e caneta aí, a gente faz rapidinho. Só para você testar um pouco do conhecimento que eu trouxe aqui para você hoje, um pouco dessas dicas aí de como você driblar esse medo, como você vencer esse medo, como você sair dessa zona de medo, tá? Então, primeira coisa, escreve aí qual que é seu medo. Lembra? Vamos trazer clareza, vamos trazer consciência, vamos entender esse medo. Escreve aí qual que é seu medo. Medo do que? Olha lá, pessoal, bora lá, vamos lá. Então vamos. Qual que é seu medo? Escreve aí no papel. Qual é o seu medo? Tira da cabeça, coloca no papel para você enxergar. Qual é o seu medo? Coloca no chat também. Ah lá, o Pedro tá falando. Escreve aí no chat. Bota no chat então. Qual que é seu medo? Lembra que aqui a gente tá falando de medo do novo. O que tá acontecendo de novo na sua vida que você tá com medo de enfrentar? Bota aí no chat. Agora, fecha os olhos, respira fundo e imagina como vai ser o seu futuro se você perder o medo que você tá a fim de enfrentar. O que você vai alcançar para sua vida? O que você vai conseguir melhorar se você perder o medo, por exemplo, de abrir uma empresa, como o Eduardo falou, de falar em público, de trocar sua filha de escola, que foi um passo importante que a Glaucia deu, de não saber sair de alguma situação, medo de não ter o novo. Se você não tiver o novo, Marcelo, fecha os seus olhos aí e imagina como vai ser a sua vida se você não tiver o novo na sua vida. Gente, o mundo vive em constante evolução. O mundo vive em mudança, a gente vive em constante mudança. De hora para outra você tá mudando o tempo todo. Não tem como não ter o novo. Não tem como não. Não tem problema, filha, tá tudo bem, não tem problema. Quem tem criança tem barulho, gente, não tem jeito, é isso aí. Então, não tem como você não abraçar o novo. Ou você já tá morto. Só esqueceram de enterrar. Se você não abraça nada de novo, você já tá morto. Se você não aprende nada novo, se você não faz nada novo, se você não coloca nada novo na tua vida, se no teu relacionamento você não coloca nada novo, teu relacionamento tá morrendo. Você tá morrendo, sua vida tá morrendo. É isso aí. Agora imagina a sua vida, imagina o seu futuro, se você não conseguir perder esse medo. O que eu quero aqui? Que vocês comparem o futuro de vocês com o medo e sem o medo. Deu para entender? Como é que vai ser a sua vida se você vencer o medo? E como é que vai ser a sua vida se você perder para ele? Onde você encontra mais satisfação? Analisa aí agora as duas coisas que você imaginou e me fala onde está a sua maior satisfação. Em vencer o medo ou em perder para ele?
Agora fala pra mim o que você tá disposto a fazer. O que você tá disposta a fazer para vencer o medo, para você ter os resultados desse futuro com o medo vencido que você imaginou aí. Seu medo fica estagnado e com ele eu tenho que me superar. É isso aí, mãe. É isso aí. Se você não vencer o medo, você fica estagnado, sua vida não sai do lugar. E se você vencer o medo, você vai ter que se superar. E com certeza você consegue se superar. Depois que vocês fizerem isso, depois que vocês conseguirem escrever qual é o medo, imaginar a vida de vocês vencendo esse medo e a vida de vocês sem vencer esse medo, qual é o futuro que vocês vão ter nessas duas pontas, e analisar esses dois futuros, entender o que eu estou disposta a abrir mão, o que eu estou disposta a fazer para vencer esse medo, aí vocês vão começar a listar que coisas vocês têm medo, tipo, que micro coisas esse medo te traz. Por exemplo, lembra que eu falei lá, eu tenho medo, eu quero trabalhar num pet shop, por exemplo, eu quero trabalhar num lugar que tem animais, numa loja de animais, meu salário vai aumentar se eu trabalhar lá, mas eu tenho medo de animal. Então, o que eu tenho medo dentro do mundo dos animais? O que eu tenho medo? Tenho medo de ver, tenho medo de chegar perto, tenho medo de pôr a mão, tenho medo de ver a foto, tenho medo... Lista tudo. Pega aquilo que for mais simples e faz o mais simples essa semana. Escolhe, dentro desse monte de batalhas do seu medo, qual é a batalha que você pode vencer e vence ela ainda essa semana. Por exemplo, a Alice, que falou lá dos ratos, né? Alice, se você cortar o medo imaginado, você vai entender que a foto de um rato não vai te fazer mal nenhum, porque é só uma foto. Então, quando você... eu olho pro rato, me dá pavor. Por quê? Na foto, né? Vamos falar da foto. Por quê? Porque parece que ele vai pular em cima de mim. Tá, isso é um medo imaginado. Lembra? Então, vamos separar o medo real do medo imaginado? Eu tenho um medo imaginado de que o rato vai pular em cima de mim, mas o rato não vai sair da folha. Então, por exemplo, olhar a foto de um rato, ele não vai sair da folha, não vai te fazer nenhum mal. E talvez, e só talvez, tá? Essa seja uma batalha que você possa vencer ainda essa semana. Olha, Miriam, tenho medo do julgamento das pessoas. Boa. Então, o que você pode fazer? Dentro desse medo do julgamento das pessoas, você tem medo do julgamento ou você tem medo de não ser aceita? Você tem medo de as pessoas julgarem você ou você tem medo de elas condenarem você? Às vezes o medo não é de que as pessoas vão julgar você. É de ser rejeitada pelas pessoas. É de não ser compreendida, é de não ser aceita pelas pessoas. E isso tá muito ligado à identidade, viu, gente? A gente pode depois fazer uma outra live falando um pouco de identidade. Isso tá muito ligado à identidade, esse medo de não ser aceita, medo de que as pessoas julguem, medo do julgamento alheio, isso tá muito ligado à identidade. Então lista aí, do que você tem medo dentro do medo do julgamento das pessoas? E aí você vai lá e vai fazer a coisa mais simples. Por exemplo, eu tenho medo de ser julgada, então eu não falo o que eu gosto para as pessoas. Quando a gente vai num restaurante, eu sempre deixo outras pessoas pedirem por mim, eu não peço o prato que eu quero porque eu tenho medo que as pessoas não gostem. Ou eu nunca peço para pôr a música que eu gosto porque eu tenho medo. Ou eu não me posiciono, eu não falo para as minhas amigas o que eu tô sentindo porque eu tenho medo do que elas vão pensar de mim. Eu não assumo aquilo que eu sou porque eu tenho medo que os outros me julguem. Faz uma lista aí do que você não faz por causa desse medo. E dessa lista toda, pega aquela que for o mais leve, tipo, o que menos te causa medo. E aí você vai em cima desse medo e é ele que você vai fazer essa semana. Deu pra entender, pessoal? No exemplo da Miriam aqui, ó, que tem o medo do julgamento, tem o medo da não aceitação.
Então você tem o medo de dizer quem você de fato é, porque você tem medo do que as pessoas vão falar ao seu respeito ou vão pensar ao seu respeito, você tem medo que as pessoas se afastem de você. Tá bom, beleza. Dentro desse medo aí, que coisas que você não faz por causa desse medo? Faz uma lista das coisas que você não faz por causa desse medo. Por exemplo, eu não escolho o sabor da pizza porque eu tenho medo de as minhas amigas não gostarem do sabor da minha pizza. Então é isso daí que você vai vencer essa semana. Então essa semana você vai sair com suas amigas e você vai escolher o sabor da pizza que você quer comer. E você vai ver que ninguém vai te julgar por isso. E aí você começa a viver novas experiências sem o medo. Você vai enfraquecendo essas conexões neuronais de medo. Alice faz uma caricatura de um ratinho. Olha lá, Alice, você trabalha com... Você é pintora, né? Alice é artista, gente. Temos uma artista aqui hoje. Alice tem medo de rato. Olha a ideia da Miriam. Desenha um rato. É você que tá fazendo. Fez sentido pra vocês, gente? Me dá um feedback aí. Fala pra mim o que vocês acharam, o que vocês estão achando. Eu vou abrir uma oportunidade legal aqui pra vocês. Quem tiver afim, quem quiser, a gente pode abrir uma live no sábado de manhã. Uma live não, desculpa. Uma reunião no Zoom, uma coisa mais fechada. Uma reunião no Zoom no sábado de manhã, para vocês falarem os medos de vocês. Vocês podem entrar comigo e aí vocês exporem os medos de vocês ali mais fechado, sabe? Cada um poder dizer do que sente medo, me trazer os exemplos da vida de vocês, me trazer a realidade da vida de vocês. Olha lá, Alice. Sendo artista e ilustradora, também evito criar ratinhos. Cria um. Eu sei que você evita, você tem medo deles, você não quer criar eles. Cria um. Porque esse é você que vai criar, você sabe que ele não vai pular em cima de você. Cria um ratinho. É a primeira coisa da tua lista. Cria um ratinho. Simone tem medo do futuro. O que de pior pode acontecer nesse futuro? Do que você tem medo nesse futuro? Lembra das perguntas? Faz as perguntas. Pessoal, quem quiser estar comigo no sábado de manhã, eu deixo vocês trazerem as perguntas de vocês, me trazerem os exemplos da vida de vocês com mais clareza e a gente pode fazer exercícios ali mais intensos e mais profundos para quebrar o medo de verdade. Aqui eu trouxe coisas muito simples que vocês podem fazer sozinhos, mas que já ajuda muito. Olha lá, o medo da Simone não é do futuro. Olha lá, tá vendo o que eu tô falando pra vocês, como faz sentido? Ó, a Simone não tem medo do futuro. Olha o que ela escreveu aqui pra mim. Quando eu fiz a pergunta, na hora a resposta veio. Ela tem medo de ficar só, sem família no futuro. É disso que ela tem medo. Então ela tem medo do quê? Que as filhas casem, que as filhas vão embora, cada uma pra sua casa, que talvez de repente ela se veja sem o esposo, não vai acontecer, tá, Simone? Mas que talvez ela se veja sem o esposo, ela tem medo da solidão. É disso que ela tem medo. Então vamos pensar lá atrás, Simone. Quantas vezes você sentiu essa solidão? Às vezes, mesmo rodeada de gente, quantas vezes você sentiu essa solidão? E é disso que você tem medo. Ou será que você observou a vida de alguém solitário? Foi uma experiência ou uma observação. E você aprendeu a ter medo da solidão. E aí esse medo, às vezes, sabe o que ele pode estar fazendo com você? Ele pode estar travando a sua vida ao ponto de você transpor esse medo para suas filhas, para as meninas. E aí elas ficam debaixo do teu teto, elas não casam, se casam, voltam, elas não seguem a vida delas, elas não conseguem fazer isso porque elas estão presas no teu medo de estar só. Faz sentido, Simone? Oi, Gi, não fale em filha, que aí sim não é medo, é pavor. Gente, ó, filho é o único ser para quem a gente dá e só dá, não recebe. O filho, você dá a vida para ele e essa vida ele vai pegar e vai dar pro filho dele. Ele não vai devolver para você.
Olha lá, Simone, principalmente depois que perdi minha mãe. Faz sentido. Tá vendo? Os filhos precisam ir para a vida, gente. Se os filhos estão dentro de casa, mesmo maduros, mesmo prontos para seguir o caminho deles, eles ainda estão presos dentro de casa, pais de plantão, pode ter certeza que vocês exercem alguma influência aí sobre isso. Galera, eu vou encerrar a live por aqui. Eu espero ter contribuído com a vida de vocês em algum nível, espero ter trazido coisas proveitosas aí para vocês, tenho certeza que eu trouxe. Se vocês quiserem a reunião pelo Zoom para vocês me trazerem, falarem mais da vida de vocês e a gente tratar caso a caso, eu deixo vocês fazerem todas as perguntas e eu vou trabalhar só respondendo as perguntas de vocês. E eles não são nossos, são do mundo, mas é duro vê-los crescer. Não é duro, não. Sabe por quê? Porque a sua vida continua através da vida deles. Entendeu? Entendeu, Fátima? É a maneira como você enxerga ver eles crescer. Ver eles crescerem, saírem da sua casa, ver eles tendo uma vida e praticando tudo aquilo que você ensinou, no sentido de construir uma boa família, de ter valores. Isso não é ruim, isso é maravilhoso, isso prova o quanto você foi uma boa mãe. Só isso, mais nada. Se você tá com essa, que nem o pessoal costuma falar, síndrome do ninho vazio, né, com medo de que o pessoal saia da sua casa e vá viver a vida deles, vai tentar entender o que tá faltando para você dentro da sua casa. Dentro da sua casa que eu falo é dentro de você, tá? O que pode estar acontecendo aí? Tô trazendo possibilidades, tá bom, gente? O que pode estar acontecendo aí com você, Fátima, nesse caso? Você está depositando, todas as mães, ou pelo menos boa parte das mães fazem isso, né? A gente acaba depositando a nossa expectativa de receber amor toda em cima dos nossos filhos. E aí a gente não quer que eles vá embora, porque eles são a única fonte da gente receber amor. E não pode ser assim. Então, quando você tem um casamento legal que supre as suas necessidades, quando você tem amigos, quando você tem uma vida, seus filhos vão embora e você vai continuar vivendo, para que eles também possam viver a vida deles. Ju, faço mais, Ju, pode deixar, que bom que você gostou. Ó, pra quem chegou atrasado ou pra quem tá aqui na live, mas fizer sentido, depois me chama no direct, me manda um eu quero. Só me manda isso, me manda uma mensagem eu quero no direct, que eu mando pra vocês um mapa mental de tudo que eu falei hoje aqui, tá bom? Manda um mapa mental pra mim de tudo que eu falei aqui. Olha lá, a Fátima concordando comigo. É isso aí. Me manda um mapa mental de tudo que eu falei aqui, tá? Vocês entenderam agora nesse finalzinho que vocês começaram a interagir comigo e me trazer os medos de vocês? Da onde vêm esses medos? E como lidar com esses medos? Vocês entenderam, pessoal? Não fecha, não. Não fecha, Pedro? Não. Ah. Quer se despedir, Ana? Vem aqui falar tchau pro pessoal. Ela tá doidinha pra aparecer, gente. Pensa numa pessoa rígida que nem a mãe, que adora. Vem. Aqui, minha princesa. Já tá até de pijama. Fala um tchau, Ana. Fazer o anúnciozinho junto aqui, então. Olha lá. Eu fiz o anúncio pelo comentário aqui, mas vou fazer também na live. Quem quiser entrar para a reunião no Zoom, manda no direct da minha mãe, ou no meu também pode mandar, qualquer um dos dois. Que quer entrar, a gente vai fazer um grupo no WhatsApp, um grupo privado, para todo mundo que entrar. Tá falando oi, princesa. E fala oi pra ela. Vai adicionar o pessoal e para ficar mais controlado esse negócio
da reunião. Isso, então o pessoal que quiser fazer parte da reunião para trazer mais medos, para a gente tratar com mais intensidade, talvez fazer alguma dinâmica junto, manda um direct para mim ou para o Pedro, tá? Falando do Zoom. E aí eu vou marcar a data, vou marcar o horário certinho, eu publico nos stories, eu publico nos reels e depois eu mando para vocês em direto vai ter o link. Grupo no WhatsApp, então vai ser tudo organizadinho, tudo certinho. E aí o pessoal que tá... Olha lá o Nuno, o meu cliente também falando, oi princesa, manda um oi pra ele. Que maluca. Então, pessoal, é isso. Espero ter contribuído com vocês. Se quiserem um mapa mental da aula, que tem ali tudo explicadinho, tudo que eu falei de uma forma resumida, para vocês poderem ir acessando e revendo tudo que eu falei, porque foi muita coisa, né? Eu falei muita coisa aqui, bem resumido, mas lá tem algumas coisas para vocês irem revendo e irem aplicando na vida de vocês. E depois me conta, gente, me manda resultados, me manda aí nos directs, me manda, sei lá, no WhatsApp, quem tiver meu WhatsApp, me manda o que vocês acharam da live, me dá um feedback que é muito importante para mim e me manda os resultados. Quem estiver aplicando, quem fez o exercício comigo agora no final, né, de fazer a análise, de escrever o medo, de listar quais são as coisas que você não consegue fazer por conta desse medo e pegar a pior coisa, a coisa mais fácil para você praticar essa semana. Isso é um desafio, hein? Eu quero ver todo mundo praticando. Quem praticar, me manda uma foto, me marca nos stories, faz um vídeo, me manda no Insta, no WhatsApp, qualquer lugar, gente. Mas me deixa saber que vocês fizeram, tá bom? Que eu vou ficar muito feliz. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada por terem me acompanhado até agora. Foi um prazer poder contribuir com vocês. Foi um prazer poder compartilhar, transbordar para vocês um pouco daquilo que eu tô aprendendo, que eu tô aplicando na minha vida, que tá fazendo muita diferença para minha vida e que eu espero que possa levar diferença para a vida de vocês também. Beijo grande e até a próxima. Fala tchau, Carol. Tá com sono, mas essa é minha fiel escudeira, firme e forte. Tchau, gente.